Bom dia, pessoal. Vamos fazer então a correção do desafio que eu dei na terça-feira para vocês, tá? É um desafio que eu já tinha dado em sala de aula, né? Que não é muito difícil, só tem que prestar bastante atenção no que está sendo pedido em cada retângulo e ir resolvendo as operações, tá? Então, ali no primeiro retângulo, a prof já deixou pronto aqui para não demorar muito, tá? A correção. Primeiro retângulo pedia 8 vezes 8. Então, 8 vezes 8, 64. No segundo retângulo, dizia assim, mais 1 meio de 32. 1 meio de 32 é a metade do valor de 32, que está aqui, ó, 16. Então, 64 mais 16 deu 80. No terceiro retângulo, dizia o triplo de 29. Bom, o triplo é 3 vezes, então vocês vão pegar o 29 e multiplicar por 3, que deu 87. Então, somando 80 mais 87, a gente obteve 167. No quarto retângulo, dizia assim, o resultado de 64 sobre 4. 64 sobre 4, a gente sabe que é uma divisão. Então, a gente tem que fazer a divisão de 64 por 4. Resultado, 16. Somando 16 com 167 que eu já tinha, eu fiquei com 183. Aí depois dizia assim, mais uma centena e 7 unidades. Então, uma centena, 100, mais 7 unidades, 107. Então, 183 mais 107 deu 290, certo? Até aqui tudo bem. Só que chegou ali no 290 e pediu para dividir por 3. Então, uma divisão. Só que se vocês fizerem essa divisão, ela é uma conta periódica. Ela vai dar um número com vírgula. Só que eu não pedi ali número, eu pedi o resultado de 290 por 3. Bom, se eu dividir 290 por 3, o meu resultado vai ser 96. Eu vou ter 2 de resto? Sim, eu vou ter 2 de resto, mas eu não quero saber o resto, eu quero saber o resultado, tá? Porque se eu pegar 290 lápis de cor e dividir em 3 grupos, eu vou ter 96 lápis em cada grupo, independente do que sobrar, tá? O que sobrar não vai entrar nessa minha divisão, eu quero o número exato. Então, eu vou trabalhar com 96. Então, eu vou pegar um 96. Depois dizia assim, data do descobrimento do Brasil. Ali eu queria realmente era o ano, tá, pessoal? Quando eu fiz isso, eu pensei no ano, né? Não pensei na data inteira. Então, 96 mais 1.500 deu 1.596 como resultado. Depois dizia assim, mais uma unidade de milhar, 5 centenas e 3 dezenas. Uma unidade de milhar é 1.000, 5 centenas, 500, 3 dezenas, 30. Aqui a importância da composição e da decomposição. Então, vocês tinham que juntar esses valores, 1.530. Então, eu já tinha 1.596, mais 1.530, fiquei com 3.126, tá? Depois dizia assim, mais 175 sobre 25. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que dividir o 175 por 25, que eu tinha como resultado o número 7. E aí, eu somando, ficou 3.123. Depois dizia assim, 2 dúzias e meia. Bom, vocês têm que saber que uma dúzia é 12 e que meia dúzia é 6. Se eu quero 2 dúzias e meia, então eu quero 24 mais 6, que é 30. Então, somando, fiquei com 3.163. Depois pedi assim, o resultado de 88 sobre 8. 88 sobre 8, uma divisão. Então, eu divido 88 por 8 e obtive o resultado 11. Somando o que eu já tinha, fiquei com 3.174. Aí depois pedi assim, multiplicar por 4. Então, multiplicando 3.174 por 4, eu obtive 12.696. Depois pedia mais um século e meio. Um século, vocês sabem que é 100 anos, meio século, que é metade de um século, 50 anos. Então, mais um século e meio, mais 150. Fiquei com 12.846 e os números estão crescendo. Agora, ele vai crescer muito mais. Vou multiplicar por 85, que é o meu próximo valor. Da onde é esse 85? Ali, depois de um século e meio, pedi assim, os minutos de 1 hora e 25. Bom, se 1 hora tem 60 minutos, mais 25 minutos, 85. Por isso, então, ele está aqui. Então, 12.846 vezes 85. Esse número, né, vai ficar bem grande agora, tá, pessoal?
Então, eu obtive 1.091.910. Foi esse o resultado daquela multiplicação. Aí eu tenho como indicação dividir por 14. E aí é o mesmo caso lá do 290. Se eu dividir 1.091.910 por 14, eu vou obter 77.993 como conta exata, independente do resto. Tá? Então, eu quero trabalhar só com o resultado inteiro. Passei para cá o meu 77.993, que tem como próximo passo dividir por 25. Tá? Quando eu fiz essa divisão, eu obtive 3.119 como resultado. Colocando ele para cá, né, para ficar mais fácil, e continuando a nossa conta. Mais uma centena, mais 4 dezenas. Uma centena, 100, 4 dezenas, 40. Então, mais 140. Então, eu tive 3.259. Depois, ali no penúltimo retângulo, eu pedi o triplo de 45. Multiplicar 45 por 3. Eu obtive o resultado de 135. Então, somando isso, fiquei com 3.394. O último quadradinho dizia o dobro de 48. Qual é o dobro de 48? 48 vezes 2, dá 96. Então, o nosso resultado final do desafio, 3.490. Espero que tenham acertado. Beijos.